Às 15h07 do dia 10 de março de 2015, no auditório vereador José Nantalabado, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, eu declaro abertos os trabalhos da sexta sessão semanal do exercício 2015, registrando que se encontram presentes todos os senhores vereadores integrantes da comissão. A ata da quinta sessão, ela está em discussão. Eu vou colocar em discussão, já que ninguém quer se manifestar, eu vou colocar em votação, sempre explicando aos ouvintes que a ata antes passa pelo crivo dos vereadores, que só discutem quando há uma dúvida significativa, deixam para discussão na comissão. Em discussão, em votação, os vereadores estiverem de acordo, permanecem com a questão, está aprovada a ata. Análise de matérias em trâmite. Projeto de lei do Executivo, que instituição é o 3/2015, que dispõe sobre a instituição no âmbito do município de Bragança Paulista da imprensa oficial do município eletrônica. E tem um parecer do vereador José Gabriel pela normal tramitação. No aspecto da legalidade, nada temos a opor. No mérito, embora entendamos que a ação é uma exigência de modernização da máquina pública e atende aos princípios da publicidade, economicidade e sustentabilidade, não devemos nos esquecer que o meio eletrônico ainda não atinge parcela significativa da população, seja por questões econômicas, seja por residir em local onde não há sinal de internet, como ocorre em nossos bairros rurais e outros bairros também, né, na cidade. Assim, concordamos que o município crie imprensa oficial eletrônica desde que mantenha a edição impressa. Nesse sentido, deverá ser apresentada emenda para adequar o texto do projeto aos fins de assegurar a acessibilidade de todos à informação, pela normal tramitação. Só querendo dizer que o projeto original, ele prevê só a eletrônica, Gabriel? Só a eletrônica, e diz que no primeiro ano, se eu não me engano, eu não me recordo aí, mas tem um espaço de tempo, deve permanecer escrita, mas eu acho que é só até 2015. Tá. Né? Não, ele fala... 30 dias, né? 30 dias. 30 dias só escrita. 30 dias é pouco. É pouco. Então, por isso que teve uma sugestão, eu com a vereadora Rita conversamos, e a prefeitura até apresentou uma emenda de ir gradativamente e se eliminando a imprensa escrita. Tem bairros dentro da cidade, inclusive, ali do lado do residencial das ilhas, por exemplo, não tem sinal né? Mas agora eu acho muito ponderado o seu parecer. Então, eu fiz uma uma emenda... Eu não concordo de eliminar totalmente a imprensa escrita. Eu acho que nós precisamos da imprensa escrita para ter mais divulgação para os nossos munícipes, né? Ok. Rita? Eu fiz uma emenda que eu gostaria que o senhor lesse, para ver se tem adesão da nossa comissão. Poderá o município utilizar da versão via impressa como meio complementar à publicação da imprensa oficial do município eletrônica, respeitada a redução gradual de tiragem da seguinte forma. No ano 2015, reduz 25% a tiragem dos exemplares. Para quem não está entendendo, de 5 mil baixa para 4 mil. Por exemplo, né? No ano de 2016, o município reduzirá em 50%. Então, 5 mil baixa para 2.500, né? Por edição ou é do remanescente? Isso que eu não entendi. É do remanescente. Do remanescente, então ficou 4 mil, já vira 2 mil e não 2.500. No ano de 2017, reduzirá em 75% a tiragem de exemplares por edição. Não é do remanescente? Não é do remanescente. Então é do total. Do total. É bom explicar aqui, então, na emenda, tá? No ano de 2018, a imprensa oficial do município substituirá integralmente, para todos os efeitos legais, a versão impressa. Eu manteria ainda um percentual, viu, Rita? Escrito. Sabe por quê? Porque não sei se até o ano 2018 todos os bairros estarão dotados de internet. Mas a emenda eu até subscrevo, não tem problema. Inclusive, existe 2 artigos, no artigo 5º, 2 parágrafos, que diz que em situações de problema ou emergências, automaticamente a imprensa escrita ela vai ser atribuída na falta da eletrônica. Então, ele já amarra aqui, independente dessa graduação. Mas isso vai ser só nas exceções. Tem um sinal aqui que eu recebi, e já entendi tudo pelo sinal feito aqui.
É que não adianta você também reduz em 90%, você não reduz o custo em 90%. Porque se você fizer 10%, você tem um custo. O que eu comentei com a vereadora Rita. É isso? O que eu comentei com a vereadora Rita é quem vai fiscalizar se a prefeitura está imprimindo 25%, a prefeitura está imprimindo 50%. Eu sou contrária a essa redução. A extinção muito mais. Eu acho que deve permanecer a imprensa escrita também, porque zona rural, esse pessoal não tem acesso à internet. Mas eles têm acesso à imprensa escrita? Tem, mas vem no mercado, vem na prefeitura. Não tem assim, eles não recebem. Na distribuição. Eles não recebem. Mas de alguma forma ou de outra eles têm acesso. Na distribuição, nem a cidade toda tem. O que a Rita está alegando é que da mesma forma que eles poderiam procurar o jornal, eles poderiam procurar um lugar que tenha o acesso. Mas é mais difícil porque a maioria não tem noção de como mexer, né, Marcos? Porque, na verdade, a alegação do Executivo é que a imprensa oficial ela tem que ser ou uma ou outra. Então, ela não dá para ser as duas. Então, aí entraria como complementar, que a sugestão do vereador Gabriel é que seria complementar a imprensa escrita, mas complementar, mas contínua. Que ela continue, que ela permaneça. E eles têm várias alegações que muitos municípios já estão adotando integralmente a imprensa, tanto quanto por conta da transparência, da credibilidade, e para não ocorrer, inclusive, como houve já a destituição de imprensa da cidade ser contratada, licitada para poder fazer o serviço, então isso daí impediria, inclusive, que que voltasse atrás esse tipo de licitação ou de distribuição da imprensa escrita. Bom, eu acho a discussão bastante interessante, mas eu acho que o parecer do Gabriel eu acho que a gente pode seguir o parecer e aguarda a discussão em plenário. Eu concordo. Ok, e a emenda, Rita, que necessariamente eu posso até assinar, mas já aviso que sem o compromisso de votar favorável. Claro. Assino só pela entrada, porque senão vai dizer assinou e votou contra depois. Eu não estou falando que eu vou votar contra, não. Não, entendi. É que se você reduzir 50% o número, não significa que você reduza 50% o valor. Porque a matriz, às vezes, custa... Mas a questão não é nem valor aí, porque como já está orçado, já está no orçamento de 2015. Tá. Mas ele pode vir a ser feito mesmo a mesma cotação e a previsão nos anos seguintes. Tudo bem. Então eu vou estudar a emenda, assinei a adesão à emenda e está em discussão, em votação, o parecer do Gabriel pela normal tramitação. Está aprovado, então. Também concordo também. Projeto de lei 04, que altera a lei complementar, o Código do Urbanismo. Se vocês se concordarem, eu posso inverter, porque esse tem uma discussão um pouco maior, que chegou a alguma coisa. Passou aqui da Sabesp aqui, você vai pular? Não vi. Passou da Sabesp? Desculpa, eu não vi. Projeto de lei complementar 5/2015, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Sabesp. O relator é o Gabriel e também deu um parecer pela rejeição no mérito, é isso? Tá. Eu vou ler o parecer. Eu gostaria Esse vai dar uma discussão também. Tá. A exposição da matéria eu não vou nem... eu vou pular que não tem grande... Tá? Relatório. Em relação à legalidade, apenas duas observações. Tomando por base as formalidades dispostas na Lei Complementar Federal 95, não consta no texto do projeto a cláusula promulgatória ou preâmbulo que deve ser incluída por meio da emenda. A matéria foi encaminhada à casa com projeto de lei, enquanto a realidade deve ser objeto de PLC. Isso já foi resolvido, certo? No mérito, faremos as seguintes ponderações. Há décadas, a Sabesp vem atuando no município de Bragança Paulista com serviços de abastecimento de água, que podem ser considerados regulares. Porém, no que diz respeito ao esgoto, por muitos anos deixou a desejar, permanecendo com o esgoto sendo lançado in natura nos nossos ribeirões, que acabam contaminados e poluídos. A estação de tratamento de esgoto, depois de quase 30 anos, só foi possível depois de intervenção judicial e consequente assinatura de TAC. Mesmo assim, muitos imóveis continuam lançando esgoto nos ribeirões, com conhecimento da companhia, que não toma providências. Numa análise do contrato do Programa de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, entendemos que alguns pontos merecem destaque, conforme segue. A.
Em nenhum momento é feita menção à expansão do serviço da Sabesp à zona rural, seja a curto, a médio ou a longo prazo. A zona rural vem crescendo significativamente nos últimos anos e exige esse tipo de atenção. B. Bragança, eu estou pulando, estou resumindo, tá? Eu não estou te cortando nada, só estou pondo os argumentos principais. B. Bragança merece se tornar uma superintendência regional, porque é sede da região, mas ainda não está subordinada à unidade de negócio da região metropolitana norte de São Paulo. Certo? Então está dizendo que falta aqui um escritório regional. C. Em relação à cláusula 23 do contrato, que fala em transferência da Sabesp ao município no valor de 45 milhões para ser usado em reparação de ações de saneamento ambiental, não vemos isso como uma contrapartida, mas como uma obrigação da companhia que, para desenvolver o seu trabalho, precisa dessas ações, que estão sob a responsabilidade do município. O correto seria que a Sabesp, em contrapartida pelo uso da nossa água, revertesse o percentual do seu faturamento mensal para o município, assim como ocorre em algumas localidades, como São José dos Campos e Taubaté. Vale lembrar que Taubaté só renovou o contrato depois de conseguir condições mais vantajosas, como o valor de 60 milhões a ser pago em 3 parcelas. Em Bragança, se repassa de 45 milhões a ser pago em 4 parcelas. Repasse mensal de 4% da receita líquido e investimento de 238 milhões em obras de saneamento básico. Quanto ao parágrafo único da cláusula 32, referente à tarifa, nos preocupa o fato que, assim que firmado o contrato, as tarifas de água e esgoto terão os valores equiparados. Atualmente, a tarifa de esgoto é inferior à tarifa cobrada de água. Com essa equiparação, prevê-se um aumento aproximado de 15% a 20% das contas de água do consumidor. Quanto ao prazo de vigência do contrato por 30 anos, podendo ser prorrogado por mais 30 anos, conforme estabelece a cláusula 46, consideramos um período extremamente longo, sobretudo porque a mencionada prorrogação se condiciona a meros termos aditivos, quando na verdade deveria ser condicionada à autorização da Câmara. Outro fator que deveria ser considerado é a realização do processo licitatório, que teria maior transparência e possibilidade do município ter uma melhor proposta. Durante a audiência pública realizada na Câmara, em 28, vereadores e cidadãos dirimiram dúvidas e apresentaram sugestões, etc. e tal. Diante do exposto e pela forma que está formulado o contrato, concluímos pela rejeição do projeto. Esse é o parecer do vereador Gabriel, e é natural que isso possa gerar aqui um debate enorme. Então, o que eu vou sugerir é que os vereadores manifestem 1 minuto cada um, até porque a discussão, né, vai longe, é só sobre o parecer. Okay? O senhor me permite, vereador, só? Pois não. Eu queria que... Eu estudei bastante esse parecer, até comparando outras prefeituras. Vimos que em Taubaté, o que se fala aqui de 45 milhões, Taubaté conseguiu 60 milhões e um repasse mensal de 4% do faturamento. Nós não conseguimos nada no repasse mensal, né? Os pontos mais relevantes aí que eu queria destacar. Com relação aos 30 e mais 30 anos aditivos, sem passar pela Câmara Municipal, eu vejo isso um absurdo, tem que passar pela Câmara, não concordo. E a nossa zona rural, que está esquecida, não menciona nem um ponto no contrato, eu não vejo isso com bons olhos deixar para a revisão. E a questão do aumento da tarifa imediatamente. Eu acho que isso vai afetar o bolso dos nossos consumidores, um aumento de 15% a 20% imediatamente. Assinou o contrato equiparado. Eu vou só falar, eu entendi os argumentos, aliás, você está repetindo o que você colocou, eu li aqui, mas muito bem. E só para finalizar, tivemos audiência pública aí, várias sugestões apresentadas e até o presente momento o Executivo não se posicionou. Não, vereador, eu gostaria só de sugerir, o vereador Miguel Lopes também tem um outro parecer aqui em relação ao assunto. Eu gostaria de sugerir que a gente prorrogasse por mais uma semana. Tem prazo? Eu não sei, se ver aí com a... Eu sou contrário também do projeto de lei da forma que está. Eu sigo o parecer do Gabriel. Eu acho que a zona rural está esquecida, o repasse está muito superficial, não está nada assim, vai ter um repasse de tanto para executar tais obras, tais serviços na cidade. Eu acho que está muito superficial, acho que a gente não pode votar assim. E o vereador Miguel Lopes me disse que ele tem um outro parecer. O vereador pede adiamento por uma semana. Os vereadores concordam? Eu concordo. Concorda? Concordo. Então, adia por uma semana. O senhor vai fazer um parecer separado, é isso?
Eu quero analisar o parecer do vereador e ver se a gente entra aí num entendimento. Eu concordo muito com a argumentação do vereador, só eu acho um pouco radical e pela rejeição. Eu acho que talvez eu acho que a tramitação, sobre a zona rural, esse vereador já falou isso também. Para a gente poder discutir mais, só essa sugestão. Senhor presidente, oi. Sobre a zona rural, eu já falei também em plenário, inclusive fiz um documento, um pedido de informação ao prefeito, se houve essa discussão com a Sabesp, e se não houve essa discussão sobre a zona rural, até cito alguns bairros mais populosos, para que haja esta reunião entre Prefeitura e Sabesp, e um documento, por que não esse acordo também, já é um passo, na onde também eu concordo com o vereador. Fico até feliz dele estar mencionando a zona rural, que esta casa já tem documento em cima disso também, e acho que temos que brigar. Não, e ele levantou pontos cruciais que toda a Câmara... Primeiro, o prazo realmente é preocupante. Daqui, acho que ninguém vai estar vivo aqui. 60 anos não tem cabimento, né? Ninguém vai estar vivo quando terminar o projeto. No entanto, a gente tem que ver também que é um contrato, que tem uma oportunidade de contrato, uma compensação financeira, que nunca houve esse tipo de proposta. A proposta anterior era bem inferior. Mas os pontos que o senhor levantou são altamente relevantes. Sabe, uma semana aí o executivo até se manifesta aí, a concessionária. Possa haver aí uma melhor... Sabesp também. 60 anos é impossível. Isso não quer dizer que eu vá ser favorável aos 30 também. Já deixei bem claro isso aqui Gabriel, em outras oportunidades. Até eu, que sou forte, faço esporte para rua, acho que eu não durmo mais 60 anos. As respostas aos seus questionamentos, se o senhor você tiver por aqui, vai estar bem debilitado, né, vereador? Agora eu acho... Inclusive o vereador Gabriel havia feito alguns questionamentos, salvo engano, para a Prefeitura e para a Sabesp. E eles não encaminharam essas respostas também. Tá, eu vou adiar por uma semana e a gente vota impreterivelmente na semana que vem. Agora, eu gostaria de fazer uma observação com relação à sua fala, senhor presidente. Do radicalismo, talvez, pela rejeição, porque daí não dá oportunidade, inclusive, para as outras comissões também fazerem as suas avaliações. Foi quanto ao mérito. Foi quanto ao mérito. Passou ao mérito. Não foi passa pelas demais comissões. Não foi quanto à legalidade, foi quanto ao mérito, então, nada vai impede. tramitar, Tá? Ok? Mas então, a semana que vem, por favor, para a gente não ficar amarrando isso, nada impede que a gente negocie esses pontos negativos e procure melhorá-los, né? Negocie na assinatura, não na revisão aí daqui a 4 anos, né? Tá ok. Bom, então adiado por uma semana. Esse outro aqui, eu vou deixar para o final, se os senhores concordarem, que chegou um parecer, eu preciso ler e ler aos senhores também. Em regime especial, com prazo relator até 18/3. Vereador, eu gostaria de solicitar a prorrogação para o prazo, dia 18/3. Esse da projeto da lei orgânica no município, isso, esse? Isso. Tá, então esse você quer um adiamento por... Para o dia 18, que é o meu 18, prazo. Desculpe, tudo bem. Deferido. Obrigado. Em regime ordinário, com prazo do relator até 10/3 e da comissão até 18/3, projeto de lei do Executivo que altera dispositivo da lei complementar que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. A relatora é a Rita Vale, que já deu um parecer pela aprovação. Quanto à legalidade, nada a opor. Quanto ao mérito, trata-se de medida requerida pelo próprio Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, considerando que, conforme a lei que se apresenta hoje, os membros integrantes da sociedade civil devem pertencer necessariamente à diretoria de suas entidades. Em razão dessa obrigatoriedade, as mesmas têm dificuldade em indicar seus representantes, sendo, consequentemente, prejudicado o quórum das reuniões e a aprovação de suas pautas. Há de se considerar ainda que a alteração era proposta pelo Executivo venha em conta as proposições do novo vereador Valdo Rodrigues, conforme a informação que extraímos da própria mensagem do prefeito. Pela aprovação. Em discussão, em votação, o parecer pela aprovação está aprovado. Agora vamos discutir o projeto 4/2015, que é aquele do Código de Urbanismo, sobre a Lei Complementar 534. E só recapitulando aos senhores vereadores, também à plateia, à imprensa aqui presente, esse projeto, primeiro,
o ano passado, ele não entrou um projeto, foi feito um decreto sobre esse tema. Em virtude de ter se feito um decreto, houve a representação, salvo engano, do vereador Paulo Mário, à Comissão de Justiça, para se manifestar sobre a legalidade ou não do decreto. Eu emiti o parecer dizendo que eu tinha dúvidas da legalidade, que ele era ilegal no aspecto, por ferir a Constituição estadual. E a Comissão de Justiça, ela se dividiu, eu não lembro da votação, mas, de qualquer maneira, foi esse o parecer aprovado da Comissão de Justiça. Aí foi enviado ao presidente da Câmara. Em função disso, eu não me lembro, 7, 8 vereadores, né? O Miguel disse que estava, tem mais alguém, não sei aqui. Eu também. Fizeram uma representação à Procuradoria, e a Procuradoria, acatando a representação, entrou com uma ação, né, pela inconstitucionalidade da lei. E ganhou no tribunal. Realmente, o parecer que eu tinha dado e que o jurídico da casa também tinha emitido, né, anteriormente, inclusive a mim, né, era nesse sentido, de que precisava lei, né? E isso foi decidido pelo tribunal, precisa de lei, e aí mandaram a lei. Acontece que chegou a lei, o que está acontecendo? O artigo 240 da lei referente ao plano diretor, plano diretor, né? Do plano diretor, diz que obrigatoriamente tem que haver uma revisão de 6 em 6 anos, uma revisão geral do plano diretor. Em função disso, como já se passam quase 8 anos, a promotora de justiça, que já havia aberto um inquérito civil, instaurado um inquérito civil, naquela ocasião, daquela discussão, né, ela manda uma recomendação à Câmara Municipal para que a Câmara Municipal não aprecie o projeto, devolva o projeto. No que eu respondi à douta promotora que nós não temos esse poder, nós não podemos devolver o projeto, nem retirar. Poderíamos retirar se fosse de autoria de algum dos vereadores. Nesse aspecto é pacífico, todos concordaram, inclusive, né? Sugerimos para o Executivo, né? Não, primeiro mas primeiro respondemos à promotora que a gente não poderia retirar, que não pode mesmo, nós não podemos retirar o projeto nós podemos deliberar pela legalidade, deliberar pelo mérito, votar a favor ou contra, e até o que fizemos foi um ofício ao prefeito municipal, relatando que havia esse entendimento da promotoria e sugerindo ou a retirada ou que ele justificasse o projeto. Aí apareceu uma questão eu nomeei como relator o vereador Miguel Lopes, né? O Miguel Lopes se baseou no parecer, né, do Departamento Jurídico da Câmara. O Departamento Jurídico da Câmara entende o seguinte... E do Ministério Público também, né? O Ministério Público fala isso de uma forma mais indireta, né, mas chega a afirmar, mas não fala de forma tão direta. Entende o doutor procurador aqui presente que nenhuma modificação pontual poderia ser feita ao projeto após o prazo dos 6 anos, porque estaria descumprindo o artigo 240 da lei do plano diretor. Eu estou falando da legalidade, quando eu li o artigo 240, li também o parágrafo 2º, e eu entendi que o parágrafo 2º propiciava essa alteração desde que fosse ouvido através de audiências públicas, a população, etc. e tal, e que o parágrafo 2º é bem claro em abrir uma exceção. E aí houve uma divergência jurídica, né, no entendimento entre eu e o doutor Romeu, o que é perfeitamente normal entre profissionais da área do direito. Eu confesso que, por ele ser especializado e eu não, eu até fiquei inseguro. Se eu estivesse discutindo direito penal, direito ambiental, eu teria uma segurança muito maior em relação aos temas, já que eu dou aula nessas duas matérias. Mas direito administrativo não é
né, especialidade. Aí eu procurei ouvir alguns outros advogados na área administrativa, informalmente, né, e eles achavam que eu tinha razão na minha interpretação, né, que o parágrafo 2º é uma exceção que se abriu, no que o doutor Romeu, volto a repetir, discorda frontalmente, dizendo que o caput estaria sendo ferido e o objetivo do caput ferido. Muito bem. Aí nós enviamos, como havia esse impasse legal, à prefeitura um ofício dizendo, primeiro, por que vocês não fazem a revisão toda, né, ao invés... Né? Aliás, o jornal de hoje, o Bragança Jornal de hoje, publica até que a revisão foi adiada. Né? Se eu não me engano. Hoje é manchete do jornal que adiaram a revisão geral. Então nós mandamos o ofício. E segundo, não veio nenhuma justificativa jurídica. Então, eu vou ler primeiro o que a prefeitura mandou e depois o parecer do vereador. Se vocês quiserem que eu inverta também, para mim tanto faz. Mas eu acho que primeiro a documentação e depois o parecer que vai ser votado. Ok? Bom, a prefeitura, então, respondeu o seguinte. A par dos meus sinceros cumprimentos, venho pelo presente encaminhar a cópia do parecer jurídico elaborado pela Secretaria Municipal dos Assuntos Jurídicos, né, para complementar as... Tá, eu sei. Tá. A teor das informações constantes do ofício, sugiro o envio de cópia à Comissão de Justiça, etc e tal. Tá? Fernão Dias. Aí, vem o... Ante o teor do ofício em epígrafe, encaminhado pela Câmara Municipal dessa cidade, instruída com cópia da recomendação do Ministério Público, nós mandamos junto, né? Para a suspensão do processo de votação, repito, suspensão essa que não pode ser feita pelos vereadores, dispondo sobre a alteração do Código de Urbanismo e do Plano Diretor do município, essa secretaria vem manifestar com as seguintes considerações, essa é dos assuntos jurídicos. Inicialmente é necessário ponderar que todas as exigências constitucionais e legais, especialmente aquelas previstas na Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, foram cumpridas antes do envio do projeto de lei questionado, conforme se extrai do anexo Memo SMP 0215 e do processo administrativo número 19.121-189/2014. O parágrafo 2º do artigo 240 da Lei Complementar 534/07 dispõe expressamente quanto à possibilidade, é aquele parágrafo 2º que eu me referi, e que o doutor Romeu entende que ele só é válido dentro dos 6 anos, e não depois dos 6 anos. Essa é a grande discussão, né? Eles dizem que o parágrafo 2º dispõe expressamente quanto à possibilidade, propositura e aprovação de alterações a qualquer tempo no plano diretor, desde que garantir a participação popular no processo por meio de instrumentos criados a citada norma. Compulsando os atos do processo administrativo, constata-se que foram realizadas 4 audiências públicas. Aí eles falam que fizeram uma audiência pública no Ceazinha, outra no Salão da Igreja do Parque dos Estados, outra na Escola Maria Augusta, com as datas respectivas, né? Eu tô pulando os detalhes, e outra no Paço Municipal. Além disso, houve outra participação do Concidade, e nós temos a manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento. Todas as alterações são referentes ao Código de Urbanismo, e a única alteração do plano diretor é no tocante às necessárias retificações dos índices urbanísticos, sendo que foram cumpridas todas as exigências para o envio do projeto de lei. Ademais, quanto à necessidade da revisão do plano diretor, cumpre realçar que 29 de outubro foi aprovada a lei complementar, a qual promoveu intensas modificações à lei citada, 29 de outubro de 2008. Eu acho que isso não é uma revisão, mas está aqui a resposta. Ainda conforme as manifestações da Secretaria Municipal de Planejamento, todos os estudos necessários foram realizados para embasar o referido projeto de lei, tendo que, em vista de profissionais habilitados com formação específica para avaliação técnica dessas alterações, são arquitetos e urbanistas com competência privativa para análises referentes ao planejamento urbano e regional.
Portanto, essa secretaria entende plenamente razoável a votação do projeto de lei complementar, não sendo possível impor ao Poder Executivo a revisão de todo o ordenamento urbanístico do município para a realização de mudanças pontuais na legislação. Esse é o parecer. Dr. Mário de Camargo Sobrinho. E aí vem também uma manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento, que, em resumo, fala das audiências públicas, diz que nada altera o zoneamento existente, exceto quando há a intenção de empreender habitações de interesse social, onde o mesmo define as áreas e configurações mínimas a serem obedecidas. Essa é uma questão de mérito, isso aqui não é questão legal, tá? Eles estão mandando. Quanto às definições urbanísticas, atende ao preconizado na Constituição Federal, fala que a função social da propriedade é um princípio que está vinculado a um projeto da sociedade mais igualitária, que isso se deve em relação de submeter o acesso e o uso de propriedade, ou que o direito urbanístico garante à população e ao poder público a utilização de novos instrumentos jurídicos. Enfim, é uma resposta longa aqui, que houve a participação da comunidade. Veja bem, tem duas discussões nesse projeto. Uma discussão jurídica, tá? Que foi aquela levantada, doutor Romeu, repito, entende que não poderia ser feita nenhuma alteração pontual depois que findou o prazo de 6 anos, que é o caput do 240. E que o parágrafo 2º só se aplicaria aos 6 anos para trás. Eu, na leitura, a impressão que eu tive foi o contrário, que poderia ser a qualquer tempo, como diz o artigo. Aí houve essa discussão jurídica, tá? E aqui tem também a chamada discussão de mérito. Eu vou ler agora o parecer do vereador Miguel Lopes, ok? Relatório. No que se refere à legalidade da mencionada proposta legislativa, eu tenho sérias dúvidas derivadas das reiteradas recomendações do Ministério Público efetuadas pela promotora de justiça doutora Kelly Cristina Álvares Fedel, objetivando a suspensão do projeto de votação sob a alegação em síntese que o projeto de revisão das leis complementares números 534 e 556, respectivamente o Plano Diretor e o Código de Urbanismo, deve-se dar de forma única, com observância dos preceitos constitucionais e legais estabelecidos no Estatuto da Cidade, além, é claro, do dever do Executivo em respeitar os comandos do artigo 240 da Lei Complementar, que é esse que nós estamos falando. Tudo conforme consta nas folhas 13, 14, 63 e 64, cópia anexa do protocolo geral. Pois bem, analisando o projeto, verifica-se que o Poder Executivo pretende promover as seguintes alterações à Lei Complementar 556. Alterar o parágrafo 1º do artigo 13, acrescentar parágrafo único aos artigos 53 e parágrafo 3º, ao artigo 58, alterar a redação dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 90, alterar a redação do caput do parágrafo único do artigo 102, alterar a redação dos artigos 3 e 4 do artigo 103, transformando o seu atual parágrafo 1º em parágrafo único, com nova redação, alterar a redação do parágrafo único do artigo 104 e acrescentar o artigo 104A. Alterar a redação do caput do artigo 109 e do caput do artigo 110, alterar a redação do inciso 4 do artigo 111, acrescentar parágrafos do artigo 115, alterar a redação do caput do artigo 116. Não vou ler todo, já está mostrando que são muitas alterações. E substitui os anexos ainda, né? Código de Urbanismo, o anexo 5 da Lei Complementar, do Plano Diretor, revogando o inciso 3 do artigo 71, etc e tal, todos da Lei Complementar. Muito bem. Notadamente, essas alterações são efetivamente pontuais, muito longe da revisão determinada pelo comando do artigo 240, que é o caput, aquela discussão nossa jurídica. Tá? Nesse ponto, a meu ver, assiste razão ao Ministério Público. Esse é o parecer do vereador Miguel. Uma das funções do Ministério Público é a de fiscal da lei. E no exercício dessa função,
compete-lhe, dentre outras, participar das decisões dos novos rumos da sociedade, assumindo a instituição inegável papel político, embora não partidário, que lhe confere a prerrogativa de interferência na conclusão dos negócios políticos estatais, com o fim de dar concretude às normas constitucionais, criadoras dos direitos fundamentais, incluindo entre esses os sociais e difusos, impondo-se, portanto, o dever de atuar incisivamente no que tange ao controle externo do poder público. De tal sorte que, se a promotora de justiça vem reiteradamente insistindo na mesma recomendação, qual seja a suspensão do processo de votação, tal como se encontra em exame, entendo como absolutamente necessário reconhecermos, no mínimo, a presença de mencionado vício no projeto, alterações pontuais, desprezando a necessária revisão geral, sob pena de assumirmos o grave risco de avalizarmos uma possível ilegalidade. Melhor seria o Poder Executivo retirar o PLC e cumprir a exigência determinada pelo caput do artigo 240. Traduzindo, o Miguel está dizendo que era melhor de tirar o projeto e mandar uma revisão geral. Não é isso? Com o envio do projeto contendo a revisão completa. Logo, como não compete a essa comissão, tampouco à Câmara, retirar o projeto, que já foi devidamente explicado, por ser de iniciativa do Poder Executivo, cabendo somente a ele o Executivo retirado, esse relator adota a recomendação do Ministério Público como fundamento da aparente ilegalidade, em especial desrespeito aos comandos do artigo 240, prejudicando, por conseguinte, a avaliação meritória. Em face dessas razões, eu entendo que o projeto, da forma como está, é ilegal. Então, ele vai da conclusão, rejeição pela legalidade. O que eu queria explicar aos senhores vereadores, o senhor já sabe, mas a plateia também, que se o projeto for considerado ilegal pela comissão, ele não passa para as outras comissões e vai ao plenário, para que o plenário vote sobre a legalidade ou não do projeto. Daí não sequer se discute o mérito. Ok? Bom, ficou clara a exposição? Alguém tem alguma dúvida? Não, vereador, eu gostaria que o jurídico também se manifestasse a respeito. Por favor, doutor Romeu. Eu pediria ao Diogo, por favor, que arrumasse o jornal de hoje, o Bragança Jornal de hoje, tem uma manchete que... Vereador, qual seria exatamente a dúvida? Eu gostaria que o senhor se manifestasse em relação, porque eu segui o parecer do nobre vereador no que diz respeito aos apontamentos, inclusive, que foram feitos pelo Ministério Público, tendo em vista que nós já participamos da... isso acho que é objeto de inquérito, enfim, nesse sentido eu gostaria que o senhor se manifestasse. Pois bem, veja, a divergência que se instaurou e que foi muito bem citada pelo presidente da comissão, o vereador Marcos Vale, reside no fato de que a interpretação que foi dada pelo departamento jurídico dessa casa é uma interpretação teleológica. O que significa dizer, não é uma interpretação sistemática, uma interpretação gramatical. A interpretação esposada pelo vereador Marcos Vinícius Vale, que é um colega, é uma interpretação gramatical. Ele extraiu do texto do parágrafo 2º do artigo 240, efetivamente, essa possibilidade de a qualquer momento se implementar alterações, e aí até mesmo a pontual. No entanto, vereadora, eu não concordo com essa interpretação gramatical pelo seguinte motivo. O parágrafo 2º é uma exceção à regra. A regra é a do artigo 240. Como todos aqui sabem, até os leigos, em toda a regra há exceções. A regra estabelecida pelo caput do artigo 240 é que o Executivo deverá, pelo menos a cada 6 anos, implementar uma revisão geral no plano diretor. E por qual razão? Da onde que origina esse comando? Que daí vem a interpretação teleológica. Essa razão de se estabelecer um comando cogente, de se revisar pelo menos a cada 6 anos, se extrai de um princípio que encontra-se encartado no Estatuto da Cidade, o qual determina que o plano diretor dos municípios ele tem que contemplar a política urbana de um modo geral, abarcando o município indistintamente. Consequentemente, ao estabelecer essa regra para poder implementar... Que essa, inclusive, doutor Romeu, já foi a grande discussão da outra vez, quando enviado o projeto para essa casa. Exato. Agora, veja, a sistemática legislativa, a técnica da redação legislativa, na sistematização de uma norma, você sempre coloca no caput a regra geral.
e depois você vem desmembrando com os parágrafos, contemplando eventuais exceções, até mesmo para que não ingesse o Poder Executivo numa eventualidade, numa necessidade emergencial de se alterar pontualmente uma determinada lei, no caso urbanística. Agora, veja bem, o caput do artigo, se você interpretar, com todo respeito à posição esposada pelo vereador Marcos Vinícius Valles, que o parágrafo 2º não daria... só por mim, hein, por vários... Por outros. Por todos os que assim sustentam, com todo o respeito, com as devidas vênias às opiniões contrárias, estar-se-ia a dar um valor de regra ao parágrafo 2º e exceção ao 240, num flagrante de inversão de interpretação teleológica. Porque se o comando principal é o caput, do latim é a cabeça, se a cabeça diz, deverá, pelo menos cada 6 anos haver uma revisão geral, o parágrafo 2º, sabiamente, conferiu uma exceção pelo legislador à época, e sabiamente por quê? Porque senão teria que se aguardar a cada 6 anos para somente fazer uma revisão geral. Aí ele falou, não, aí pontualmente, não é esses termos, mas ele diz que a qualquer momento poderá ser feito alterações no plano diretor. Mas você tem que ler o parágrafo 2º ou melhor, considerando as previsões do caput, porque o caput contém a regra, e o parágrafo 2º seria a exceção. Afirmar que o parágrafo 2º permite essa revisão pontual há 8 anos, ou seja, sem qualquer outra revisão, exceto se houve a revisão, que eu li aí, parece que foi afirmado que já houve alguma revisão. Mas se não... Isso aí eu discordo. Então, veja bem, se não houve nenhuma revisão, e nós estamos há 8 anos, é óbvio e ululante que esse parágrafo 2º, se interpretado da forma como está, criou-se uma premissa legal para nunca se aplicar ao caput. Todo e qualquer prefeito, ele vai sempre utilizar o parágrafo 2º como uma válvula de escape para não se implementar a revisão. Tudo bem. Perfeito? Bom, essa posição é a Obrigada, posição turma. nós já conhecíamos. Eu não vou fazer aqui um debate jurídico, apenas vou dizer o seguinte, que é muito comum, como o próprio procurador disse, que a exceção, se é uma exceção à regra, ela não inviabiliza o caput, porque o prefeito estaria sujeito a todas as penalidades pelo descumprimento da regra. E a cidade não estaria engessada e poderia haver as modificações. Essa é a discussão jurídica, tá? Essa é uma discussão jurídica, eu não quero estender, tem os pareceres aqui, até tem agora o outro que veio. Eu acho que até vereador, eu gostaria até que os vereadores tomassem conhecimento melhor disso, eu ia sugerir até que uma semana para que pudesse discutir isso. E impreterivelmente na semana que vem, até porque teve uma coisa que eu não gostei aqui, mas é mérito. Tá? Eu queria mostrar aos senhores. Certame de contratação de empresa para revisar o plano diretor está suspenso novamente. Né? Aí vem uma questão que a gente fica um pouco desgostoso em relação ao mérito. Né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando, por que não faz toda, não faz uma revisão geral? A gente está providenciando a revisão geral, demora, e aí suspende, de repente, não sei qual a razão. Já sugerimos isso há 2 anos. Né? Pois não, eu vou dar a palavra, eu só vou pedir, por favor, rapidamente as colocações bem objetivas, identificando, por favor, a pessoa e fazendo de forma bem objetiva, por favor. Boa tarde a todos, eu sou o Bruno Leme, sou presidente da ACOAB, daqui de Bragança Paulista, entidade dos movimentos de moradia. Então, para a gente recapitular um pouco, a questão principal do tocante é as EIs, que são as zonas especiais de interesse social, da qual as entidades do movimento de moradia batalham. Eu quero discordar do nobre advogado pelo seguinte, apesar de você ter uma lei e exista o dispositivo para você fazer pontualmente alterações, eu acho que a gente tem que partir justamente daquilo que é interesse da população. E se pontualmente essa mudança for do interesse da população, deve ser usado. Então, eu queria pedir para que os nobres vereadores analisassem com carinho realmente. A gente não pode colocar a recomendação do Ministério Público como regra, uma recomendação. A gente tem que levar em consideração. Inclusive, eu vou até entregar para essa comissão uma cópia do abaixo-assinado que as entidades, a Raios de Sol e a Coab, fizeram aqui em Bragança, de 2.700 pessoas, munícipes da cidade, pedindo alteração, a criação de novas zonas especiais de interesse social.
É interessante, é muito justificável e está correto a mudança total do plano diretor. Eu faço parte do Concidade e eu sei que é necessário, passou da hora, sim. Só que se essa mudança levar 15 meses para acontecer, a gente vai estar prejudicando as entidades do movimento de moradia, que são habilitadas no Ministério das Cidades para a construção de 1.000 unidades habitacionais em Bragança, a estarem fadadas a não construir, a não ter direito à moradia digna, ao acesso à cidade, porque daí a gente vai ter que buscar terreno a 20 quilômetros de distância, igual tem projeto do Minha Casa Minha Vida em Manaus, a 20 quilômetros de distância, e isso vai aumentar transporte, escola, que vai ter que levar para esses empreendimentos quando está longe, né, vai ter que levar posto de saúde. Então, eu quero que os vereadores analisem com carinho. Nós, do Movimento de Moradia, os advogados da União Nacional por Moradia Popular, também analisaram o capítulo 240, e é exatamente o artigo 240, é exatamente o entendimento que o Marcos Vale buscou dos outros companheiros, é o que a União dos Movimentos de Moradia também tem. Eu agradeço. Alguém mais quer manifestar? Mas, por favor, rapidamente, se alguém quiser se manifestar. Não? Só para finalizar, Marcos, quando que a discussão é só para finalizar mesmo. Quando houve da questão do decreto do prefeito, já era um pedido dos movimentos e houve a inconstitucionalidade. Queria pedir até ao vereador Miguel Lopes, aguerrido como sempre foi. Miguel, no plenário da Câmara, você disse que se o prefeito apresentasse o projeto de lei, você votaria sim, com prazer, porque era um projeto de lei e não um decreto. Então, eu gostaria de convidar todos os vereadores para participarem da próxima Assembleia da Coab para explicar para a população isso daí. Eu tenho a opinião, acabei de manifestar, que o parágrafo 2º permite. Sim. No entanto, eu queria explicar a vocês que nós não estamos discutindo o mérito do projeto. Então, mas é a legalidade, por isso que eu estou pedindo até nós estamos a discutindo a compreensão legalidade do projeto. dos nobres até vereadores. porque, às vezes, pode ser que você tenha um projeto de ótimo mérito e, se ele for ilegal, acaba zebrando tudo. Como o contrário, você pode ter um projeto legal e de mérito ruim. Isso, por isso que no começo eu pedi, Marcos, para que os vereadores analisassem o seguinte: pode ser recomendação do Ministério Público, mas vamos analisar com carinho, porque a gente acredita que não é ilegal o projeto. Como chegou hoje isso aqui, e tem considerações de mérito também, eu vou pedir aos vereadores uma semana impreterível para que todos estudem, né, essa questão. Tem a questão legal levantada pelo Miguel, que é respaldado no departamento jurídico da Câmara. Tem a contestação da Prefeitura com outro parecer, no sentido que o parágrafo 2º é uma exceção a qualquer tempo e não uma exceção nos 6 anos, como defende o procurador. E tem considerações de mérito aqui, inclusive se fala até do estado da cidade, etc. Então, eu vou dar uma semana de prazo, eu acho mais prudente, para que a gente não precipite, seja uma posição errada de um lado ou do outro. Só queria deixar com você depois, como presidente da comissão, a cópia do abaixo-assinado, e a gente pede também a cópia da gravação da reunião de hoje. Vocês estão de acordo Obrigado. com a minha proposta? Eu estou de acordo. Tá. Sim. Queria só deixar registrado, olha quanto tempo antes da votação chegou a posição da Prefeitura. Eu queria deixar registrado o interesse da Prefeitura em resolver isso. Quando você fala que eu falei que votaria, não novamente erros. É um projeto que está errado de novo. Por isso que eu peço análise com carinho. Errado de novo. Mas peço para o prefeito também, com a equipe é um pedido dele, dos movimentos para ele também. analisar as coisas junto com o jurídico dele. Sim. E, leia com atenção o que o promotor fala. Mas esse diálogo a gente mantém. O promotor fala coisas ali muito sérias. Gente, um momento só. Muito Eu acho que a discussão é pertinente, mas ele ficou bem claro para ele que você não é contra. Não, você está levantando uma questão de ordem. Ficou bem claro. Isso, senhor presidente, eu só fiz uso da palavra porque ele citou o meu nome, então eu tenho o direito. Mas que eu já tinha dado já tinha esclarecido que a sua posição é a posição contra a legalidade. Maravilha, obrigado. Eu queria dizer o seguinte ainda, que esse aqui é um fato. Certame de contratação de empresa para revisar plano diretor está suspenso novamente. A gente fica assustado com isso. Mas eu vou juntar tudo isso e eu peço aos senhores vereadores que, durante a semana, estudem, que impreterivelmente nós vamos votar esse parecer na terça-feira que vem, ok? Então tá. Eu queria registrar aqui a presença da Maria... Não, mas Maria Justina Ferreira,
entidade empresa Raio do Sol, da Helena, eu não vou esquecer, da Helena Alves dos Santos, do Deusmar Fabiano Mota, é isso seu nome, Deusmar? Representante do Bragança Jornal, não sabia se era Fabiano, Bragança Jornal Diário, ele se diz meu cover, né? Piorado, né? Temos também a presença aqui do João, desculpe, Batista, o Joaninha do Toró, João Batista Silva, com uma letra de médico, e do Paulo Alberti Filho, do GB Norte e da Gazeta Bragantina Norte e da Gazeta Bragantina, ok? Que é jornalista. Me perdoe se eu... E temos do nosso amigo aí que já se manifestou e outras presenças que não foram registradas aqui, ok? Nós recebemos a documentação do Bruno Leme, né? Pedindo a juntada no processo, assim como nós pedimos também a juntada dessa notícia aqui no processo. Recebimento da designação de relatores agora, e notificação de prazos para emissão de pareceres. Projeto de lei do Executivo que acrescenta o inciso 6 ao artigo 47 da Lei Complementar sobre vale alimentação aos conselheiros tutelares. Vereadora Gi. Fica designada. Material recebido. Ofício CM 044-2015 do Prefeito Municipal, conforme registro feito durante a discussão do Projeto de Lei Complementar 04-2015. Que é esse que eu acabei de ler e anexar ao processo. E como ele é longo, eu queria que todos os vereadores tomassem conhecimento para não tomar uma posição precipitada a favor ou contra. E, por último, e antes de encerrar, eu queria lembrar que a semana que vem, então, nós temos 2 projetos altamente polêmicos, hein? 2 pareceres, que é o da Sabesp e esse. Então, vamos começar às 3 em ponto, né? Ok? E eu vou encerrar olha só, 15 horas, 59 minutos e 45 segundos. Ficando os senhores vereadores convocados para a 7ª sessão da Comissão de Justiça e Redação.